Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno de número 8. E o tema, olha, é um clássico que sempre dá o que falar: os tributos sobre a propriedade. O foco vai ser total nesse grande duelo do direito tributário: IPTU contra ITR. A gente costuma pensar que é simples, né? Um é para a cidade, o outro para o campo. Só que o material do professor Lessa mostra que essa linha divisória é, na verdade, bem mais complexa, cheia de detalhes, de armadilhas. Então, a nossa missão aqui é justamente essa: desvendar essa rivalidade, entender as regras de cada um e, o mais importante, mapear as pegadinhas que podem decidir uma aprovação. E o que é fascinante, o professor Lessa destaca isso muito bem, é que não estamos falando só de arrecadação. De forma alguma. Essa disputa reflete a própria organização do nosso território. Entender o conflito entre IPTU e ITR é, no fundo, entender como o Estado usa esses impostos como ferramentas de política urbana, de política agrária. Para incentivar ou desincentivar certos usos da propriedade. Exatamente. E é nesse conflito de conceitos que moram as grandes questões de concurso. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pelo campo de batalha. Onde essa luta acontece? A regra inicial parece clara, né? IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, competência dos municípios e do Distrito Federal. Incide em imóveis na zona urbana. Isso. E o ITR, o Imposto Territorial Rural, é da União e incide na zona rural. Mas aí vem a primeira grande pergunta. O que a lei considera zona urbana? Exato. Não é só o que a gente acha que é cidade. A lei, o Código Tributário Nacional, é muito específico. E o que ele diz? Olha, o artigo 32 do CTN define as regras do jogo. Primeiro, o município precisa, por lei municipal, delimitar essa zona urbana. Mas não basta só desenhar no mapa. A área precisa ter uma infraestrutura mínima. Que tipo de infraestrutura? O código lista 5 tipos de melhoramentos, e a área precisa ter pelo menos 2 deles para ser considerada urbana para fins de IPTU. 2 de 5. Quais são eles? Vamos lá. O primeiro é meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. O segundo, abastecimento de água. Terceiro, sistema de esgotos. Quarto, rede de iluminação pública. E o quinto? O quinto é um pouquinho diferente. É ter uma escola primária ou um posto de saúde a, no máximo, 3 quilômetros do imóvel. Tendo 2 desses 5, pronto. O município já pode enquadrar a área como urbana. Entendi. Então a prefeitura precisa investir um mínimo ali, antes de poder cobrar o imposto. Mas é aí que a coisa começa a ficar mais complexa. O material do professor Lessa aponta a súmula 626 do STJ, que fala das áreas de expansão urbana. Isso, essa súmula é fundamental. Ela diz o seguinte: se uma área está prevista no plano diretor como urbanizável ou de expansão urbana, o município pode cobrar o IPTU mesmo que aqueles 2 melhoramentos ainda não existam. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que um proprietário pode ter um terreno isolado, sem asfalto, sem água, e mesmo assim receber um carnê de IPTU. Exatamente. Só porque uma lei municipal diz que ali um dia vai ser cidade, parece uma brecha enorme. E seria se a história parasse por aí. Mas é nesse ponto que entra a grande reviravolta da nossa análise. A pegadinha clássica da FGV. Ah, então tem mais. Muito mais. Imagina um agricultor que tem uma chácara produtiva, a cidade cresce, avança e, de repente, a chácara dele está oficialmente dentro da nova zona urbana. Tem asfalto na porta, iluminação pública. Pela regra da localização, ele deveria pagar um IPTU altíssimo, certo? Pela lógica, sim. Ele agora está na cidade. Pois é. Mas não é o que acontece. Existe um decreto-lei, o 57 de 66, que foi assim pacificado pelo STJ no tema repetitivo 174, e ele estabelece a regra de ouro. E qual é? A destinação econômica do imóvel prevalece sobre a sua localização geográfica. Uau! Se o proprietário comprova que usa aquele terreno para exploração agrícola, pecuária, extrativa, enfim, uma atividade rural, o imposto devido não é o IPTU.
É o ITR federal. Mesmo estando cercado pela cidade? Mesmo estando cercado pela cidade. O que se faz na Terra é mais importante do que onde a Terra está. E isso muda completamente o jogo. Muda tudo mesmo. Então, nesse duelo, o critério de uso vence o de localização. Resolvida essa parte, vamos para outra que impacta diretamente o bolso, a base de cálculo. Como o valor de cada imposto é definido. São mundos totalmente diferentes. E, de novo, a diferença revela a filosofia por trás de cada tributo. Para o IPTU, a base de cálculo é o valor venal. O valor de mercado do imóvel? Isso, o pacote completo. O terreno, o prédio, as construções, tudo que valoriza o imóvel. É um imposto com uma finalidade primariamente fiscal, ou seja, arrecadar dinheiro para o município. Certo. E no ITR, como se calcula o valor de uma fazenda? Aí que está o ponto. A base de cálculo do ITR não é o valor da fazenda, é o valor da terra nua, o VTN. Terra nua. Exato. Significa que você pega o valor total e subtrai tudo que foi resultado do trabalho humano. As construções, as benfeitorias, as plantações, as pastagens. O principal do ITR não é arrecadar, é moldar um comportamento. Ao tributar só a terra nua, o governo desestimula que grandes áreas fiquem paradas e improdutivas. Ah, entendi. É um recado tipo, produza na sua terra, senão o imposto pesa. Exatamente. É uma ferramenta de combate ao latifúndio improdutivo. Uma política agrária aplicada direto no imposto. Genial! E a atualização desses valores? Uma queixa muito comum é o prefeito aumentar o IPTU por canetada, por decreto. Isso pode? Pode, mas com um limite muito claro. E essa é outra nuance que o professor Lessa detalha bem, com base na súmula 160 do STJ. Qual é o limite? O prefeito pode sim atualizar a base de cálculo por decreto, mas só até o índice oficial de correção monetária. Basicamente, ele pode corrigir o valor pela inflação. E se ele quiser um aumento real, acima da inflação? Aí o decreto não serve. Qualquer aumento real exige a aprovação de uma lei pela Câmara de Vereadores. É um freio importante contra aumentos abusivos. O que nos leva para outro ponto, as alíquotas. Ambos usam a tal da progressividade, certo? Mas as filosofias devem ser diferentes também. Completamente diferentes. A progressividade no IPTU é, digamos, facultativa e multifuncional. Tem a progressividade fiscal, que é a mais comum, imóvel mais caro, paga a alíquota maior. Justiça tributária. Isso. Mas também tem a progressividade extrafiscal, que é uma sanção. Se um terreno numa área nobre fica vazio só para especulação, o município pode aumentar a alíquota ano a ano por até 5 anos. E pode chegar a quanto? Pode chegar a um teto de 15%. É uma forma de forçar o cumprimento da função social da propriedade na cidade. É uma punição que vai aumentando com o tempo. E no ITR? No ITR, a progressividade não é uma opção, é a regra do jogo. Obrigatória e puramente extrafiscal. A alíquota aumenta quanto maior a área e, ao mesmo tempo, quanto menor o grau de utilização. Uma penalização dupla. Exatamente. Um latifúndio enorme e improdutivo vai pagar a alíquota máxima. É a Constituição sendo aplicada diretamente no sistema tributário. Claríssimo. Vamos agora para algumas regras especiais. O material fala de imunidades. O que a gente precisa saber aí? No ITR, a principal imunidade é para as pequenas glebas rurais. Dependendo da região, são áreas de até 30, 50 ou 100 hectares. Mas aqui tem um detalhe que derruba muita gente boa em prova. Qual é o detalhe? Não basta ter uma terra pequena. O proprietário precisa explorá-la com sua família e, aqui está o ponto-chave, ele não pode possuir nenhum outro imóvel, nem rural, nem urbano. Nenhum outro? Nenhum. É o requisito da unititularidade. Se um pequeno agricultor herda um kitnet em outra cidade, ele perde na hora a imunidade do ITR sobre a sua terra. É uma regra bem dura. Nossa, que detalhe decisivo. E no IPTU, tem alguma novidade importante sobre imunidade? Tem uma novidade importantíssima, recente, que o professor Lessa frisa bem. A Emenda Constitucional 116 de 2022. Ela trata da imunidade dos templos de qualquer culto. O que mudou? Antes, a imunidade só valia para imóveis que eram propriedade da entidade religiosa. A Emenda 116 expandiu isso. Agora, a imunidade do IPTU vale também para imóveis alugados pelas entidades. Ah, interessante.
Então, se uma igreja aluga um salão, o dono do salão não paga IPTU? Exato. Enquanto o contrato de locação com a igreja estiver vigente, o IPTU não é devido. É uma proteção à liberdade de culto que passou a olhar para o uso, e não só para a propriedade. Muito bom. Para fechar este bloco, tem um mecanismo que o material chama de municipalização do ITR. O que é isso? É uma jogada de mestre da nossa federação. O ITR é um imposto federal, certo? Mas a União pode fazer um convênio e delegar a fiscalização e a cobrança para os municípios. E por que um município faria isso? Porque o incentivo é enorme. Ao fazer o convênio, o município passa a ter direito a 100% da arrecadação do ITR no seu território. 100%! É um ótimo negócio. Excelente, mas tem uma condição, uma cláusula que sempre cai em prova. Ao assumir a cobrança, o município vira um mero executor da lei federal. Ele não ganha competência para legislar sobre o ITR. Ou seja, não pode criar isenção, por exemplo. Exatamente, não pode dar isenção, não pode perdoar dívida, nada. Ele fiscaliza e cobra, mas as regras continuam sendo exclusivamente da União. Ok, a gente cobriu muita coisa. Para ajudar a fixar, o professor Lessa preparou o fichamento estratégico. Vamos repassar esses pontos como se fossem os mandamentos desse duelo. Qual seria o primeiro? O primeiro e mais importante. No conflito, a destinação econômica vence a localização. Lembre da chácara engolida pela cidade. Se tem atividade rural, é ITR. Fim de papo. Segundo. A base de cálculo revela a intenção. Isso. IPTU é valor venal, o pacote completo, porque quer arrecadar. ITR é só a terra nua, o VTN, porque quer incentivar o uso. Terceiro mandamento. O poder do decreto tem limite. Perfeito. O prefeito usa decreto para corrigir o IPTU pela inflação. Aumento real acima disso, só com lei aprovada pelos vereadores. É a súmula 160 do STJ. Quarto. A progressividade tem personalidades diferentes. Exato. No IPTU é uma ferramenta, muitas vezes uma sanção facultativa. No ITR é a essência do imposto, uma regra obrigatória para combater a propriedade improdutiva. E um quinto ponto que é uma atualização fundamental. A imunidade religiosa agora protege o inquilino. Com a emenda 116, se o imóvel está alugado para um templo, não importa quem é o dono, o IPTU não incide. Ótimo. E só para não deixar dúvida, quem paga a conta do IPTU? O inquilino pode ser cobrado? De jeito nenhum. O contribuinte é quem tem a posse com animus domini, com intenção de dono. O locatário é um mero possuidor temporário. O carnê é sempre do proprietário. E por último, como a cobrança chega para a gente? São sistemas opostos. O IPTU é lançado de ofício. O governo calcula e manda a conta pronta. Já o ITR é por homologação. O contribuinte declara, calcula e paga. Depois o governo confere. Conectando tudo isso, o material do professor Lessa nos leva a uma reflexão final muito poderosa, sabe? Qual seria? O estudo desses dois impostos mostra um equilíbrio delicado. De um lado, o direito à propriedade. Do outro, a obrigação de dar a essa propriedade uma função social. Que é um conceito que parece tão abstrato às vezes. Mas não é. Ele é fiscalizado e induzido o tempo todo por meio desses tributos. Para quem atua na área jurídica ou registral, aplicar essas regras corretamente não é só técnica. É proteger a segurança jurídica, garantir que a tributação seja um instrumento de justiça e não de confisco. Uma reflexão muito importante para fechar a nossa análise. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostaria de ver analisado aqui? Deixe nos comentários. Até a próxima!